do querido Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, ele é advogado da União, né? Membro fundador da ANEP, né? A gente se conheceu pessoalmente lá em Belém, embora a gente se comunicasse por e-mail, tinha um grupo de e-mail, né, do IBDP Nordeste, Norte-Nordeste, que era o nosso grande fórum de debate, né? Não existia o WhatsApp ainda, né? Na verdade, o WhatsApp é a coisa mais recente para a gente, era e-mail, né? Então, o Marco Aurélio Peixoto é advogado da União, mestre em Direito Público pela Federal de Pernambuco, especialista em Direito Público pela UNB, membro do IBDP, associado fundador da ANEP, né? Professor honorário da Escola Superior de Advocacia da OAB Pernambuco, graduação em Direito do Centro Universitário Estácio de Sá, né? Estácio do Recife, né? Especialização em Direito de Sucessão Civil da UFPE, do Centro Universitário Estácio de Sá do Recife, do ATF, curso da ESMATRA 6, IMADEC MA, FACES, Espaço Jurídico, coordenador da pós-graduação em Advocacia Pública do IAJUF Unirios, diretor da Escola da AGU da 5ª Região, que faz um trabalho fantástico, né? O Marco Aurélio tem feito uma parceria incrível, né? Membro fundador do Pé de Vista, que é um fantástico aquele espaço, né, com aquelas lives incríveis, né? Ele e Renata têm feito um trabalho cansativo e assim, mas fantástico para quem quer estudar direito. Eu sei que não é fácil manter essa dinâmica com a tecnologia nem sempre ajuda, né? Conselheiro da seccional da OAB Pernambuco, né? E assim, tem sido para mim, tem sido uma das grandes os grandes incentivadores, né, do estudo do processo, né? E tem produzido muita coisa e tem apresentado o Norte-Nordeste, né, para o resto do Brasil, e não só no Brasil, também fora, né, de muito significativa, né? Marco, para mim é uma honra estar dividindo a mesa com você, né? A palavra é tua, meu irmãozinho. Bom, muito bom dia, quase boa tarde a todos e a todas que nos assistem. É um imenso participar deste congresso em homenagem aos 5 anos do Código de Processo Civil, organizada pela nossa Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, e um prazer ainda maior, eu diria inenarrável, ter como presidente de mesa no painel o meu querido irmão e padrinho, Beck Lauter Oliveira. Beck sabe do carinho que eu sinto por ele, né? Não apenas profissionalmente, mas especialmente na vida pessoal. É realmente um irmão que o processo me deu, uma amizade que já construída e sedimentada desde 2011, quando nos conhecemos pessoalmente na fundação da ANEP, né? Parece um clichê, todos têm repetido isso aqui, mas a ANEP extrapola, é muito mais do que uma mera associação de professores ou de estudiosos do processo, mas é uma grande legião de amigos, irmãos que se respeitam, se gostam, se admiram e se ajudam de uma maneira geral. Então, amiga, é um prazer imenso estar aqui sendo presidido por você, e um prazer também muito grande estar ladeado, né, virtualmente por colegas e amigos tão queridos, como é o caso da professora Adriana, do professor Almir, do professor Bruno e do professor Expedito, né, colegas do Norte e Nordeste do país, com tanto saber, com tanto conhecimento para transmitir, e que já o fizeram, tornando a minha tarefa ainda mais difícil. Agradecer também, não posso deixar de agradecer ao convite do presidente Pedro Henrique Nogueira e de toda a diretoria da ANEP, Paula, Frederico, Jean, Gabriela, Vitor, enfim, todos que fazem a diretoria da ANEP, que estão se desdobrando para a realização desse evento, assim como os monitores aí, no caso específico, Fernanda, que tem sido aí o suporte do nosso evento nesta manhã. Saudar todos os amigos e amigas que nos assistem pelo YouTube. Eu sei que a fome está batendo, mas eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês para que a gente possa concluir este painel com um tratamento, uma temática aqui, um estudo acerca de como as súmulas administrativas e os pareceres normativos podem ser encarados como fonte de normas processuais. Esse será o meu objetivo aqui durante estes 20 minutos que terei para conversar com vocês. Vejam, os colegas aqui trataram, cada qual sob uma ótica de negócios, ações de direito material, a teleperícia, os regimentos internos, e eu vou tratar aqui de duas outras fontes possíveis que têm sido objeto do meu estudo, têm sido objeto da minha análise ultimamente, né? É importantíssimo, evidentemente, a gente estudar
as fontes, né, do direito processual civil, mas a gente tradicionalmente, e eu acho que essa é a importância desse painel, a gente tradicionalmente pensa, quando fala em fontes, naquela norma ali positivada, escrita na Constituição, nas leis federais, nas leis estaduais, né, na jurisprudência dos nossos tribunais, né, em que a gente conhece desde os primórdios da faculdade ali, né, a hierarquia que existe entre elas, a base maior na Constituição Federal e daí por diante. Mas a verdade é que a gente tem que falar na existência de outras fontes, como várias delas aqui foram colocadas, várias delas foram elencadas. E para falar desse tema, para que eu possa chegar nas súmulas administrativas e nos pareceres normativos como fontes de norma processual, Beclaut, eu preciso mostrar que nós que estamos inseridos, você falou que eu sou advogado da União, nós que estamos inseridos na defesa do poder público, em juízo e fora dele, vivemos uma nova era, uma era de consensualidade. Eu tenho sempre exortado por onde eu passo, aqueles que me ouvem, aqueles que eventualmente dialogam comigo sobre o poder público, que a gente vive uma nova realidade, uma nova era. Eu vi, inclusive, muitos comentários ontem no chat que, de certa forma, tem pertinência com uma era que foi deixada, ou que tem sido deixada para trás na atuação do poder público. Historicamente, a atuação do poder público sempre foi marcada, Beclaut, por uma excessiva litigiosidade, por uma excessiva participação nos litígios junto ao Poder Judiciário, regra geral, no polo passivo. Mas vive-se efetivamente uma mudança de rumos, uma mudança de procedimentos nessa atuação do poder público em juízo. Aí eu posso citar rapidamente, não é o foco aqui do nosso tratamento, mas eu posso citar rapidamente a arbitragem dentro da administração pública, né? Em 2015, o mesmo ano em que o Código foi editado, a Lei 13.129, ela alterou a lei de arbitragem para possibilitar que a administração direta e indireta se valha da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais envolvendo o poder público, né? A própria Advocacia Geral da União, desde 2007, tem uma Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, a CECAF, depois regulada lá pelo Decreto 7392 de 2010, e que pode, né, propor o arbitramento de controvérsias que não são solucionadas, eventualmente, por conciliação. Isso tem sido muito utilizado, tem sido objeto, inclusive, de elogios e reconhecimento por parte do próprio Poder Judiciário. A Lei 13.140 de 2015, né, o mesmo ano, aquele ano de 2015 foi muito efervescente, não foi só o código que temos de instrumento importante. Para toda a mediação, Beclaut, na administração pública, ao prever, né, que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios podem criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos. Nós já tínhamos ali na AGU, mas vários estados da federação possuem as procuradorias, inclusive alguns municípios de maior porte, também assim o fizeram na criação de câmaras, né, para prevenção e resolução administrativa de conflitos. Você tem uma ideia, a Procuradoria-Geral da União, né, dentro de um programa chamado Centrais de Negociação, né, que vai aí, atua nessa ideia de conciliação, ganhou em 2015 um prêmio Inovar e hoje, inclusive, tem plataforma online de negociação com a parte adversa. Os negócios jurídicos processuais, que aqui fez menção, que de alguma forma Almir falou um pouco na sua introdução, a administração pública são claramente uma realidade que envolve o poder público. Havia uma resistência muito grande no começo se a possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais poderia abarcar a administração pública. Hoje, não apenas há, digamos assim, se não um consenso, mas uma esmagadora maioria da doutrina aceitando, como na prática nós temos os negócios sendo celebrados no âmbito federal, no âmbito estadual e também no âmbito de alguns municípios. Eu cito aqui a Portaria 360, 2018, da PGFN, a Portaria 742, de 2018, da PGFN, a Portaria 011, de 2020, agora de junho, da Procuradoria-Geral da União, que autoriza uma série de negócios jurídicos processuais envolvendo o poder público, que mostra essa mudança de paradigma, essa mudança de parâmetro, né, essa mudança de concepção na atuação do poder público inserida nessa era, naquilo que defendemos como uma era de consensualidade. Os próprios negócios, Bruno, jurídico-administrativos também são hoje uma realidade, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, na seara ambiental, né, os termos de ajustamento de conduta, que são muito celebrados na seara, né, ambiental, que estão previstos lá no Código Ambiental, estão previstos no Decreto 6514, são realidades presentes, né, e que substituem, porque verdadeiramente o objetivo não é arrecadatório, né, não é você arrecadar a multa, mas você tem possibilidade de, por meio de um termo de ajustamento de conduta, estabelecer obrigações para que aqueles danos ao meio ambiente venham a ser reparados,
tanto quanto melhor para a administração. E eles são, repito, uma clara realidade. Se puxar mais recentemente as transações tributárias, Expedito, né? A gente teve agora, no meio da pandemia, a conversão em lei de uma medida provisória, e que virou a Lei 13.988 de 2020, que regulamentou algo que era objeto de desejo há muitos anos, né? O artigo 171 do Código Tributário Nacional, para prever a possibilidade de transação tributária dentro da administração pública federal. Essa lei ela tem sido já largamente utilizada na prática, né, desde quando a MP foi editada no passado, né, prevendo requisitos, condições para que União, autarquias e fundações federais e os devedores ou partes adversas possam realizar a transação resolutiva de litígios relativos à cobrança de créditos da União. Então, a gente mostra que estamos inseridos dentro de uma era, dentro de uma lógica de consensualidade. E algo que, de algum modo, também me tem sido objeto de inquietação é no que diz respeito à vinculação do poder público aos precedentes. E aí vocês vão entender por que eu vou falar disso para chegar nas súmulas administrativas e pareceres normativos. Porque o poder público, indiscutivelmente, a gente já falou sobre isso aqui, está inserido entre os principais do país. Você pegar a relação ali, a gente está, né, vários dos nossos órgãos, né, do poder público estão inseridos ali, né, nos top 10, top 15, entre os principais litigantes do país. Mas o CPC, sabemos todos aqui, foi objeto de painéis anteriores, né, implementou uma mudança no tratamento dos precedentes, né, estabelecendo ali, como diz o professor Câmara, padrões decisórios, né, com força vinculante. E um debate que hoje é muito presente entre nós, advogados públicos, é se os precedentes eles têm o poder de vincular a administração pública, é algo que tem sido objeto de inquietação. Tem uma colega nossa, advogada da União, que inclusive tem trabalhado sobre isso na sua tese de doutorado, Ana Karenina, sobre essa possibilidade de vinculação dos precedentes à administração pública, porque, a rigor, os precedentes fortes, digamos assim, aqueles mais poderosos, são os que estão estabelecidos no texto da Constituição Federal, as súmulas vinculantes, as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, estes nós não temos dúvida, eles vinculam não só o Poder Judiciário, mas vinculam a todos no âmbito da administração pública. Mas há outros precedentes de menor força que não vinculam a administração. Alguns até admitem a reclamação pelo eventual descumprimento, como acontece com as teses de RDR e AC, outros nem isso, né? Como acontece, por exemplo, com as súmulas não vinculantes, né? Súmulas meramente argumentativas dos tribunais superiores, que não, digamos assim, não têm a força de vincular, como as súmulas vinculantes do Supremo, a administração pública como um todo. Mas apesar, Bruno, dessa ausência de previsão constitucional ou legal expressa quanto à vinculação à administração, né, da administração pública aos precedentes, a gente já tem algumas leis que autorizam, de algum modo, o poder público a segui-los. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A nossa Lei Orgânica da Advocacia Geral da União, a Lei Complementar 73 de 93, prevê, por exemplo, lá no artigo 4º, dentre as atribuições do AGU, unificar a jurisprudência administrativa, garantindo a correta aplicação das leis, dirimindo controvérsias entre os órgãos jurídicos e editar enunciados de súmulas administrativas, olha aí o que eu vou falar, resultantes de jurisprudência iterativa dos tribunais. A Lei 9469, de 97, lá no artigo 4º, fala que o AGU pode dispensar a propositura de ações ou a interposição de recursos. Olha aí, negócios processuais unilaterais já previstos desde a 9469. O decreto 2346, de 97, que consolida normas de procedimentos a serem observados pela Administração Pública Federal, também prevê, por exemplo, que, firmada a jurisprudência pelos tribunais superiores, a AGU pode pedir súmula a respeito da matéria. A 9784, de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal, que trata da motivação, olha aí, a motivação dos atos administrativos, diz que deve haver indicação dos fatos e fundamentos, dentre outras hipóteses, quando deixarem de aplicar a jurisprudência firmada. Temos também várias portarias, né, infralegais aí, que estabelecem essa possibilidade, né, essa, digamos assim, uma certa vinculação da administração pública aos precedentes, como aconteceu aí em 2016, a portaria 487, 488 e 502, né, da AGU e da PGFN, que autorizaram, né, a dispensa de recursos, a abstenção, né, de contestação, seguindo aí a jurisprudência iterativa, a jurisprudência dominante, os precedentes qualificados que a jurisprudência, né, que os nossos tribunais vierem por fazer. E aí, o Código de Processo Civil, ele caminhou, né, digamos assim, na construção de um embrião
da vinculação da administração aos precedentes, porque eu, pessoalmente, desejo imensamente, e sei que boa parte dos colegas advogados públicos também o desejam, que essa vinculação aos precedentes não seja só do judiciário e do advogado que está ali atuando, mas que seja do gestor, que seja da administração como um todo, colaborando com uma jurisdição mais responsável. E aí eu trago aqui 3 exemplos, né? O 496, parágrafo 4º do CPC, que fala de dispensa de remessa necessária, fala que dispensa-se a remessa necessária quando a sentença estiver fundada em precedente vinculante, acórdão proferido pelo STF e STJ em julgamentos repetitivos, demandas repetitivas, IAC. Então, olha aí, a dispensa de remessa. O 985, parágrafo 2º, fala que se o IRDR tem por objeto uma questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido, autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, ou seja, aí a aplicação não é só para o judiciário ou para o advogado público, mas para a administração, neste caso, a tese do IRDR. No 1040, inciso 4, diz que se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público, objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado também será comunicado ao órgão, ente ou agência reguladora, na mesma linha ali do 985, parágrafo 2º. Então, vejam que nós temos um... E na nossa lei complementar, na lei orgânica da AGU, nós temos 2 instrumentos que eu venho defendendo, que devem ser encarados como fontes de normas processuais. Um é em relação aos pareceres normativos. A lei complementar 73 fala que é possível haver um parecer do advogado-geral da União que, se for aprovado pelo presidente da República em despacho, ele ganha força vinculante para toda a administração pública. Então, um parecer construído pelo AGU e aprovado pelo presidente da República e objeto de despacho, vai acontecer, inclusive, neste governo, esse parecer, essa tese ali contida, ganha força vinculante dentro de toda a administração pública. É possível também que as consultorias jurídicas dos ministérios, Adriana, editem pareceres normativos que são aprovados pelo respectivo ministro. Essas consultorias são braços da AGU dentro dos ministérios, e sendo aprovados pelo ministro, ela ganha força normativa dentro do ministério e das autarquias e fundações que são por ele supervisionados. Então, nós temos aí uma vinculação administrativa criada e que pode ser uma fonte de norma processual. E aí, as súmulas administrativas. Essa mesma lei complementar 73 de 93 prevê a possibilidade do advogado-geral da União editar súmulas administrativas que ganham efeito vinculante interno, né? Ele pode editar enunciados de súmula resultantes, normalmente, da jurisprudência iterativa dos tribunais, que tem caráter obrigatório quanto a todos os órgãos jurídicos da administração direta e das autarquias e fundações. Para vocês terem ideia, se não conhecem o número, até julho deste ano, até o dia 24 de julho deste ano, nós já temos 85 súmulas administrativas editadas no âmbito da Advocacia Geral da União. No CPC de 2015, a gente já tem a previsão, vejam que coisa interessante, a previsão da admissão desses instrumentos como fonte de norma processual. Basta lembrarmos, eu vou voltar para o 496, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, naquela parte que trata das hipóteses de dispensa de remessa necessária, há a previsão de que se dispensa a remessa necessária quando o entendimento da sentença for coincidente com a orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Veja, hipótese clara de dispensa da remessa necessária quando houver um entendimento administrativo consolidado no âmbito daquele ente público. Então, mostra aí o Código reconhecendo expressamente a súmula administrativa ou parecer normativo como fonte de norma processual. Então, a verdade, Beclaut, é que essas súmulas administrativas e pareceres normativos, dentro da nossa visão, né, numa visão mais ampliada, né, mais contemporânea, mais sistêmica, devem ser encaradas como fontes de normas processuais. A gente não desenvolve aqui o caminho, não é meu objetivo aqui desenvolver apenas o caminho de defender o uso dessas súmulas administrativas e pareceres normativos apenas como objeto de vinculação da administração. Porque isso está claro, isso já está previsto na Lei Complementar 73 ou em instrumentos congêneres que existem no âmbito das PGEs e de algumas PGMs. O meu objetivo não é esse. É importante, é claro, é evidente, isso inclusive previne demandas, mas o meu objetivo não é simplesmente defender o caráter vinculativo para a administração a partir desses instrumentos, como as súmulas administrativas ou pareceres normativos. O que eu pretendo defender
traçar um caminho no sentido de que esses institutos possam dialogar com o Código, né, com o Código de Processo Civil, de modo a que, tal qual ocorre com os precedentes qualificados do 927, isso possa gerar consequências de cunho processual outras, né, que não apenas a dispensa da remessa. A dispensa da remessa é uma delas, mas não apenas a dispensa da remessa. Então, eu, por exemplo, defendo que, a partir daquele entendimento consolidado em pareceres normativos, súmulas administrativas, o juiz possa aplicar em procedência liminar do pedido, o juiz possa aplicar a tutela da evidência, o juiz possa aplicar, o juiz não, o tribunal, né, o relator no tribunal possa prover monocraticamente recursos ou não prover monocraticamente recursos, né, diante da observância daquelas teses fixadas em súmulas administrativas ou pareceres normativos. Muitas vezes, as matérias que constam dessas súmulas administrativas e dos pareceres normativos, elas não necessariamente são objetos dos precedentes qualificados, porque se forem, aí não tem dúvida, não precisa nem dessas súmulas para que a obediência exista, para que o juiz, para que o magistrado possa aplicá-las. Mas a verdade é que, muitas vezes, matérias são colocadas nesses pareceres normativos e nessas súmulas administrativas que não necessariamente são objeto de entendimentos consolidados no âmbito dos tribunais. E aí a gente tem a possibilidade de aplicação delas, já que é um entendimento firmado administrativamente, elas possam ser objeto de utilização pelo Poder Judiciário para aplicar a tutela da evidência, provimento ou improvimento monocrático de recursos, para aplicar, enfim, não apenas a hipótese, não apenas a situação, como a gente colocou, da dispensa de remessa que já está positivada no Código. Então, em conclusão, a proposta, né, a ideia que a gente trabalha é de que os magistrados, diante da existência dessas súmulas administrativas ou pareceres normativos, passem a também adotar essas decisões constantes de tais entendimentos. Né? Se a advocacia pública, com base neles, Baclaut, deixou de contestar, deixou de recorrer, desiste de recurso, abstém-se de impugnar cumprimento de sentença ou de embargar a execução, nada mais coerente que as decisões judiciais possam também tomá-la como base e aí reconhecer nelas o caráter de fontes de normas processuais. Em 10 segundos ainda, sobrando o meu tempo, eu utilizo meu querido irmão Baclaut para agradecer mais uma vez a essa grande família que é a NEP e dizer a você que é um prazer imenso estar no painel por você mediado. Grande abraço, meu amigo. Um abraço. Que maravilha, meu amigo, que maravilha. Vamos tentar ver se a gente consegue pelo menos fazer algumas colocações, algumas perguntas. Tá? Eu teria com relação a... Sim, antes que eu esqueça, né? Marco Aurélio, que exposição. E parabéns pela coragem, inclusive, de estar defendendo uma posição tão vanguardista, né, com relação a essa matéria. Né? Eu teria rapidinho aqui